Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 20 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 4. Paulo continua argumentando e agora ele vai tratar de o primeiro dos hebreus, dos judeus, se podemos chamar assim, Abraão. Ele diz no versículo 3: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Essa é a grande disputa. Todos os judeus, eles dizem ser filhos de Abraão e usam isso com um orgulho exacerbado. E usam sempre esses argumentos para dizer que eles podiam ali estar sendo os salvos, sendo aqueles que foram o povo escolhido de Deus. Eles vão, inclusive os fariseus, vão usar esses argumentos contra o próprio Jesus Cristo. E Jesus vai dizer que Deus podia suscitar filhos de Abraão até das pedras, se Deus quisesse. Mas aqui o argumento de Paulo é o seguinte, é que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi algo que ele tenha feito, mas pela sua fé. Ele diz no versículo 5, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, não precisa ser nada praticado, mas a fé é que é dada como justificação, como justiça àquela pessoa. Ele não pratica, mas ele crê. E aí ele vai argumentar também citando outro dos grandes expoentes entre os judeus, o grande rei Davi. Ele diz dos versículos 6 até o 8. Também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele não vai cobrar o pecado, ele não vai colocar, imputar o pecado sobre alguém, desde que aquele homem fosse perdoado. E aqui Davi está dizendo isso sem as obras da lei. Então, ele vai voltar a falar de Abraão. No versículo 9 diz: por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como ele foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Parece complicado esses versículos, mas aqui, simplificando, é o seguinte: quando se fala da circuncisão, se falam dos judeus. Circuncisão, nós já explicamos aqui o que é um sinal, que é um corte feito no prepúcio do órgão genital masculino, e isso também era trazido à tona sempre que havia uma discussão, pois era o orgulho dos judeus serem circuncidados. E eles sempre chamavam, por exemplo, nós vamos lembrar que Davi, no seu grande confronto com o gigante Golias, ele vai chamar ele de incircunciso. Esse incircunciso quer afrontar os exércitos de Deus vivo. Então a circuncisão era o sinal dos judeus ali e eles se orgulhavam também disso. Mas Paulo está dizendo para nós que Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado na incircuncisão. Na verdade, a circuncisão, conforme o versículo 11, ela foi dada como selo da justiça da fé. Depois que ele creu, foi estipulado que todos os descendentes de Abraão fossem circuncidados. Então, a fé foi que justificou Abraão, não foram as obras, não foi ele ter feito um ato, ou seja, a circuncisão, e depois Deus falou: porque você fez isso, agora você se torna justo. Não, muito pelo contrário. Por ele ser justo, por ele ter tido fé, é que ele vai receber aquele sinal. E Paulo está argumentando exatamente isso, porque as pessoas estavam levando ali, dizendo: se você creu, você precisa ser circuncidado. Para você poder ser cristão, precisa ser judeu primeiro. E tanto em Romanos, e isso é mais claro ainda em Gálatas, como nós já passamos pelos nossos devocionais, isso é algo que não passa pela cabeça de Paulo, não está no Novo Testamento. Claro que hoje em dia existem outros detalhes, as pessoas gostam de continuar usando os simbolismos judaicos, bandeiras, arca
da aliança, menorás e tocam chofar, todos símbolos judeus que não fazem nenhum sentido dentro da igreja cristã, porque Cristo trouxe a nova aliança, ele cumpriu a lei e ele é a nova aliança. Nós vamos ver que pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. É a fé de Abraão que nos faz entrar no povo de Deus. Não são os descendentes de Abraão segundo a raça, mas os descendentes de Abraão que têm a mesma fé que teve Abraão. E o que Abraão fez? Versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Veja que a fé de Abraão foi o que fez prosseguir, foi o que fez seguir a Deus, foi o que fez seguir adiante. Tudo isso aqui aconteceu antes de toda e qualquer circuncisão que tivesse acontecido aqui a Abraão. Ele creu, mesmo estando velho, mesmo sua esposa estando velha, ele creu que a sua descendência povoaria a terra e dele viria o grande Salvador do mundo. Então, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, o versículo 21 diz que ele tinha certeza que aquele que tinha feito a promessa, com certeza cumpriria essa promessa. E a mesma promessa é dita a nós. Se você crê em Jesus Cristo, a salvação é garantida para você, porque você pode ter certeza que se ele prometeu, ele tem poder suficiente para poder estar cumprindo. E ele vai dizer no versículo 23, não é só por causa do que está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o que está escrito não está escrito apenas acerca de Abraão, está escrito acerca de nós, nós que cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós que cremos naquele que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos, ou seja, o nosso Deus. E no versículo 25 ele vai deixar aqui um spoiler, uma pitadinha para aquilo que ele vai falar no capítulo 5, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A grande doutrina da justificação vai ser melhor explicada no capítulo número 5 de Romanos, o qual amanhã nós vamos falar um pouquinho mais. Por hoje, basta nós entendermos, Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Nós somos pecadores e ele nos torna justos pela sua morte. O justo morreu pelos injustos para que nos tornássemos justos. E ele ressuscitou justamente para isso, para que nós fôssemos justificados e, como eu tenho dito e redito, sermos livres da culpa do pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida, receba essa palavra no seu coração e tenha certeza que se você é um desses que é justificado por Cristo, você está em um lugar especial diante do Senhor. A ira dele não vem sobre você. Você está livre da culpa do pecado e mais para frente vamos falar também da santificação que vai nos livrar do poder do pecado. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.